Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer a correção do capítulo 3 do livro de História, que vocês já fizeram em outras aulas, né? E aí chegou o momento da correção, da gente ver o que a gente teve facilidade, aquilo que eu preciso rever, porque não ficou tão claro e eu acabei não conseguindo fazer a atividade corretamente. Então vamos lá. Elabore uma pergunta adequada para cada questão a seguir. Então, na verdade, já tem uma resposta aí, né? E vocês vão elaborar uma pergunta. Não precisa estar exatamente como a da professora, tá? Mas tem que ter sentido a resposta. Então, no caso aqui, é uma sugestão. Letra A. Por que Napoleão Bonaparte, imperador da França, ameaçava invadir Portugal? Então, que pergunta pode ser para essa resposta? Por que a família real portuguesa se instalou no Brasil? Né? Por que eles vieram para o Brasil? Por que a família portuguesa veio para o Brasil? Por que a família real veio para o Brasil? Então, são perguntas que vocês podem ter colocado. Porque Napoleão Bonaparte, imperador da França, ameaçava invadir Portugal. E aí eles vieram fugidos de lá para cá. Isso está no livro, né? Nos conteúdos que a gente leu. Letra B. Por que Dom João não queria romper relações com a Inglaterra, que era sua parceira comercial e inimiga da França? Então ele não queria romper relações, né, com a Inglaterra, que era parceira comercial e também era inimiga da França, assim como eles. Qual pode ser a pergunta para isso? Por que Napoleão Bonaparte decidiu invadir Portugal? Por que Napoleão Bonaparte decidiu invadir Portugal? Porque ele não queria romper as relações com a Inglaterra, que era sua parceira comercial e inimiga da França. Tá bom? Se vocês voltarem lá no livro, vocês vão ver que tem essa informação lá, né? Não igualzinho, tá na pergunta e nem na resposta, mas tem. Letra C. E vocês podem grifar, viu? Grifa lá que fica mais fácil na hora dos estudos. Letra C. Por que a Inglaterra? Por que Portugal vendia matérias-primas para a Inglaterra, que vendia produtos manufaturados para Portugal? Então a pergunta é: por que a Inglaterra levava vantagem no comércio com Portugal? Por que a Inglaterra tinha vantagem, tinha benefício em fazer comércio com Portugal? Porque Portugal vendia matéria-prima, né? Vendia, por exemplo, o algodão, e aí a Inglaterra pegava, transformava esse produto em roupa e vendia de volta para Portugal. Então ela ganhava duas vezes, né? Ela ganhava quando ela comprava lá um produto mais barato, que o algodão mais barato, depois transformava ele em roupa e vendia mais caro, porque daí já tinha passado pelo processo de manufaturar ele, que é transformar ele, por exemplo, ela comprava um grão aqui de café de Portugal. Aí depois levava para lá, transformava no pó de café e vendia o pó de café mais caro, por causa do trabalho que ela teve. Por isso que para ela era vantajoso, né? A letra D. Chegaram ao Brasil em 1808. Que pergunta que pode ser para essa? Em que ano Dom João e a corte portuguesa chegou ao Brasil? Em que ano a corte portuguesa chegou ao Brasil? Né? Pode ser também. Questão 2. Reveja a pintura de Nicolas de Terrive na página anterior e leia o texto. Uma cena terrível de confusão e aflição tomou conta de todas as classes assim que se tornou conhecida a intenção do príncipe de embarcar para o Brasil. Milhares de homens, mulheres e crianças estavam constantemente na praia, empenhando-se para escapar do bordo. Escapar a bordo, né? Entrar junto no navio. Muitas senhoras distintas entraram na água na esperança de alcançar os botes, mas algumas desgraçadamente morreram na tentativa. Descreve o tenente Thomas O'Neill, que estava ao mar em seu navio, mas ouviu a história de outro oficial britânico. Então, a letra A. O texto e a pintura referem-se a que acontecimento? Ao momento que Portugal, né, a família real portuguesa, vinha para o Brasil, quando eles se transferiram daqui de Portugal para o Brasil. Né? Na época, eles se transferiram, como a gente viu lá em cima, por quê? Justamente porque Napoleão Bonaparte, né, queria invadir Portugal. E isso ia ter guerras, ia ter lutas, né, para evitar essa invasão. Então, as pessoas que não eram da corte, da família real,
ficaram desesperados, que sabia que o que esperava eles não era nada bom. E eles queriam também vir para o Brasil. Então eles tentavam entrar nos botes, ir para dentro, fugir junto, arrumar um jeito de vir junto para o Brasil, né? E nisso muitas pessoas morreram nessa situação. Letra B. Na sua opinião, a cena descrita no texto foi fielmente retratada na pintura? Descreva no caderno um detalhe da pintura e justifique a sua resposta. Então, você tem que olhar lá no livro, né? A pintura e lendo o texto, dizer se a pintura, você olhando para a pintura, você consegue ver as cenas que ele descreve no texto. E aí, um detalhe que justifique essa sua resposta, tá bom? Isso é uma resposta pessoal, mas não deixem de fazer. Aqui, vamos lá, para outra questão. 1. Sublinhe o texto da página anterior, então você tem que voltar na página de trás, uma frase que tenha relação com cada uma das expressões, tá? Então, primeiro, fim das restrições comerciais. Aí eu grifei aqui, coloquei de verde, ó. Primeiro, a primeira medida tomada por Dom João assim que chegou ao Brasil foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Então não tinha mais restrição comercial. Não podia só fazer comércio mais com Portugal. Agora ele abriu os portos para outras nações amigas, né? Então acabou o fim das restrições comerciais. E o 2, moradia para os membros da corte portuguesa. Está lá no finalzinho do texto, ó. Parte da população que vivia aqui no Rio de Janeiro na época quando chegou os portugueses foi obrigada a ceder sua residência para nobres, criados e funcionários da corte, né, para que eles pudessem ter suas moradias. Olha aí, gente, a pessoa você está na sua casa, aí chega um rei e você tem que sair da sua casa para ceder moradia para eles. Foi o que aconteceu na época. As próximas duas questões, elas são de resposta pessoal, né? Então, para vocês elaborar e dramatizarem um diálogo entre um funcionário do governo português e um morador do Rio de Janeiro na época da chegada da família. E quando vocês forem criar esse diálogo, vocês devem levar em conta os aspectos a seguir. O funcionário, que é da corte, ele tem que explicar ao morador que sua moradia está sendo requisitada para abrigar os membros da corte. O morador deve mostrar preocupação, né? Nossa, mas quando eu vou me abrigar, eu só tenho essa residência, como que eu posso ceder uma coisa que eles vão ficar sem? E o funcionário deve enumerar as vantagens de ter a corte morando no Brasil. Ah, mas a gente precisa, é importante que a corte esteja aqui, que a corte vai fazer isso, vai fazer aquilo, para melhorar o Brasil, né? Então, vocês vão elaborar um diálogo diante do que vocês já estudaram no texto. E depois, na questão 3, pesquise uma das instituições fundadas no começo do século XIX, apresentadas no quadro acima, né? Que tem um quadro aí que eu cortei para poder fazer uns slides, mas tem um quadro acima dessas perguntas com as empresas que foram fundadas, né, no século XIX. Escreva no caderno um texto contando a função dessa que você escolheu, dessa instituição fundada, e a importância dessa instituição atualmente, né? Essa instituição, o que ela tem de importância para nós atualmente. Isso está bem simples, você pode escolher qualquer uma das que estão no quadro acima, tá bom? Aí depois, essas duas questões a gente marca uma videoaula para vocês trazerem para a gente essas contribuições, tá bom? A 3, eu acredito que vocês já tenham postado no site também, né? Então eu já vou ler lá. E a 2 a gente marca uma dramatização. Questão 1. Complete o quadro a seguir com as intenções e ações dos portugueses revoltosos e da elite política no Brasil durante a regência de Dom Pedro. Então, Dom Pedro estava aqui administrando, né, o Brasil, e os portugueses lá, que ficaram lá, né, em Portugal, estavam revoltosos. E que intenções eles tinham? Tornar o Brasil novamente colônia de Portugal, porque quando Dom Pedro veio para cá, ele liberou os portos, né? Ele estava se desvinculando de Portugal. Então, Portugal deixou de ganhar as regalias, né? As benfeitorias que o Brasil dava para eles. E nisso, o pessoal lá de Portugal estava revoltoso com toda essa situação e queria que o Brasil tornasse, então, novamente colônia de Portugal. Que ações que eles tomaram? Eles votaram leis que tornaria o Brasil novamente dependente de Portugal, né?
Enquanto isso, a elite aqui do Brasil, os fazendeiros, as pessoas que tinham dinheiro aqui no Brasil, tornaram o Brasil independente de Portugal, né? Fizeram que a Leopoldina e junto com seu marido proclamaram a independência do Brasil, tornaram o Brasil independente de Portugal. E as ações foi que começaram a lutar pela independência do Brasil e buscar apoio de Dom Pedro. Então eles começaram a ir à luta procurando a independência e para isso eles usaram o apoio de Dom Pedro, né? Foram conversando com Dom Pedro, pedindo que ele apoiasse essa ideia. Questão 2. Em setembro de 1822, Dona Leopoldina, nomeada princesa regente interina do Brasil, reuniu o Conselho do Estado e, aconselhada por esse grupo, enviou uma carta ao marido, Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo, incentivando a proclamar a independência do Brasil. Com base nessas informações, observe a pintura e faça as atividades no caderno. Então, observe bem a pintura aí, ó. Essa pintura representa a sessão do Conselho do Estado, né? E vamos responder, tem aí os detalhes na legenda, quem são os personagens, direita, esquerda, prestem bem atenção aí, tá? E vamos responder. Letra A. Quem era Dona Leopoldina? Era a esposa de Dom Pedro, né? Ela governava enquanto o monarca viajava, com o título de princesa regente interna do Brasil, né? Então, se o rei, a rainha, o príncipe não está, a princesa que assume as decisões, na falta deles. Letra B. É correto afirmar que Leopoldina desempenhou um papel importante na independência do Brasil? Sim, né, gente? Pois é ela quem tomou a iniciativa de reunir o conselho, ela escreveu uma carta aconselhando Dom Pedro a proclamar a independência do Brasil, né? Então, se ela não tivesse feito isso, talvez ele não tivesse proclamado. Então, ela teve um papel importantíssimo, sim. Letra C. Muitas mulheres tiveram e continuam tendo importância e influência no cenário político de vários países. Pesquise sobre a biografia de uma mulher que tenha sido ou seja chefe de Estado em algum país do mundo e apresente aos colegas. Então, depois vocês vão ter uma oportunidade para apresentar quem é essa mulher, qual é o papel que ela desempenha, a importância do papel dela. Mas aqui eu dei alguns que vocês podem ter citado aí na pesquisa de vocês. Nós temos várias mulheres importantes, né? Dilma Rousseff, Angela Merkel, Teresa Maia. Então, tem várias mulheres que desempenharam papel importante na política, tá? É papel na política, né? E que teve um papel importante na história do nosso país ou de outros países, né? Então, vocês vão pesquisar sobre essa, escolhe uma e vão fazer a biografia dela, né? Quando que nasceu, que papéis que ela assumiu, enfim, a biografia dessa pessoa. Você acha isso facilmente, porque são pessoas importantes, né? Eu creio que você já tem até achado, porque já está na questão, né, para ser feita, a gente está só fazendo a correção. A próxima. 1. A Constituição de 1824 estabelecia a existência de 4 poderes para governar o país. Observe como se organizavam esses poderes. O poder moderador, que é o imperador, que é hoje como se fosse nosso presidente. Poder legislativo, deputados e senadores. Poder executivo, imperador e ministros. E poder judiciário, juízes e tribunais, que é o órgão maior, Supremo Tribunal de Justiça. Letra A. Que poderes eram exercidos pelo imperador? O poder moderador, que é o topo de todos, e o poder executivo. Que se você vê o poder dele ali, ó, ele está aqui como moderador e o poder executivo também, né, que aparece ali, ó, o imperador. Letra B. A forma de organizar os poderes do império conferia amplos poderes ao imperador. Explique por quê. O poder moderador, exercido pelo imperador, estava acima de todos os outros poderes, o que lhe conferia o controle sobre todos eles, né? Então, ele era como se fosse o presidente, está acima de todos, então ele tem poder sobre todos os outros poderes que estão aí para baixo, né? Tanto que ele está lá em cima no topo. Na escola onde você estuda, qual é o documento que estabelece os direitos e deveres de todos os participantes do ambiente escolar? O documento é o regimento escolar, né, que vem aqui com todos os direitos e todos os deveres de todos os funcionários, de todas as pessoas que nós temos na escola.
inclusive os alunos, professores, as pessoas da cozinha, todo mundo, né, é citado nesse documento do regime escolar. Na sua opinião, qual é a função dos monumentos históricos? Então, na nossa opinião, né, na opinião, inclusive está no livro também, né, ela tem a função de preservar a memória de fatos importantes para determinadas comunidades. Letra B. Letra B não, número 2. Observe novamente a fotografia anterior, que é essa aí que eu coloquei do ladinho, e responda as questões. O que é comemorado com esse monumento histórico? O centenário da independência do Brasil, ocorrido em 7 de setembro de 1822. Então, quando a gente vê um monumento histórico, a gente já consegue saber, a gente já sabe que ele traz aí uma memória de alguma coisa importante. Então, eu vou pesquisar, vou tentar saber do que é esse monumento, e aí nisso eu conheço um pouco mais sobre fatos importantes, sobre a história daquele local que eu estou, né? E é importante a gente conhecer a história, porque a história dos nossos passados, antepassados, elas refletem no nosso presente, tá bom? Nosso patrimônio cultural e natural está constantemente ameaçado de desaparecer. As guerras, os desastres naturais, o crescimento desordenado das cidades, a falta de investimento e o abandono colocam em risco a preservação do patrimônio em diferentes lugares do mundo. Observe a fotografia a seguir e faça o que se pede. Letra A. Dê exemplos de problemas que dificultam a preservação do patrimônio no local em que você vive, então aqui em São José. Aí eu coloquei aqui na letra A, os patrimônios culturais e artísticos das cidades sofrem primeiramente pela ação do tempo, a chuva, o sol, que já desgasta naturalmente, vento, né? A deteriorização causada pela poluição do ar, porque é componentes químicos que vão deteriorando, né, aquele monumento, ventos e muitos outros. Temos também falta de verbas para a conservação adequada do patrimônio e para a restauração que se faz necessária para manter em boas condições o patrimônio. E além destas, existe o vandalismo também, infelizmente, que contribui, né, para que o patrimônio deixe de existir ou seja prejudicado na sua estrutura. Infelizmente, a gente não tem como, não tem como que eu vou dizer, um policiamento, não tem uma proteção daquele monumento, ele fica muito exposto e muitas pessoas, né, acabam usando ele para vandalismo, estragando o próprio monumento histórico da cidade que vive, né, sem se preocupar com o valor cultural que isso tem para eles, né? Fora todos os outros problemas. Falta de verba, falta de dinheiro para poder fazer a manutenção correta, porque esses monumentos normalmente são peças antigas, então tem que ter um restaurador, que ele faz toda uma análise para manter do mesmo jeito que era, então isso custa dinheiro, muitas vezes não se tem verba, e a verba que tem não é destinada para isso, né? Então é muito complicado. Letra B. Por que é importante preservar os monumentos históricos? Está no livro, né, gente? É importante preservar o patrimônio histórico porque ele representa toda a história e o desenvolvimento de um povo, de sua cultura, da sua arquitetura, e é uma forma de manter vivas as tradições culturais, de manter viva a história dos povos que foram construindo a nossa história, porque o que eles foram no passado, construíram a nossa história no presente, é uma forma de manter isso vivo. Letra C. Escolha um monumento existente no município que você mora, pesquisem sobre ele e escrevam em uma folha à parte um pequeno texto explicando o seu significado e por que é importante que ele seja preservado. Então, ó, o monumento que eu escolhi é diferente do de vocês, depois eu vou ver o de vocês, né? Mas o monumento dos expedicionários, ele foi construído em homenagem aos soldados brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial. E este monumento fica à beira da Avenida São José, no centro da cidade, em São José dos Campos, interior do estado de São Paulo. Fica ali perto do Banhado, né? Então, quem tiver a oportunidade de ir lá conhecer, tem outros monumentos aqui em São José, não necessariamente vocês vão ter escolhido o mesmo da professora, mas depois eu quero ver o que vocês conseguiram levantar aí, e até para a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade, né? Sobre o ambiente que a gente vive.
Brecht viajou pelo Brasil e registrou em suas obras as paisagens do país e o cotidiano de seus habitantes. O artista deu atenção especial à diversidade da cultura afro-brasileira que encontrou no Brasil. Os africanos trouxeram consigo tradições e costumes religiosos de seu continente, que se fundiram com alguns costumes dos europeus. Leia a seguir um trecho escrito por Brecht sobre a escravidão no Brasil. Tudo assenta, pois, neste país. No escravo negro, na roça, ele rega com suor as plantações do agricultor. Na cidade, o comerciante fala carregar pesados fardos. Se pertence ao capitalista, é como um operário, ou na qualidade de moço de recado, que aumenta a renda do senhor, mas sempre medicamente alimentado e maltratado. Então, gente, aí tá falando um pouquinho, né, dos africanos, quando eles vieram para o Brasil. E como, assim como nós, a gente sai daqui e vai para um outro estado que tem outros costumes, outras maneiras de falar, né, apesar de falar português, mas tem uma característica diferente, a gente leva a nossa cultura e eles trazem as deles quando vêm para cá também, né? E assim não foi diferente com os africanos. Quando eles vieram para cá, eles não deixaram a cultura, os costumes deles lá, eles trouxeram com eles o jeito que eles faziam comida, a religião que eles acreditavam, as crenças que eles tinham, a maneira de comemorar as festividades deles, né? Eles trouxeram isso e essas culturas, essas tradições se fundiram, né? Elas se juntaram com os portugueses e com as pessoas que estavam aqui, né? E hoje elas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E a gente muitas vezes nem sabe, mas elas foram herdadas, né, da cultura africana, né, afro-brasileira. Então, as obras de Brecht são importantes fontes históricas e fazem parte da nossa memória cultural. A partir das representações do cotidiano dos escravos no Brasil, feitas por Brecht, podemos aprender um pouco sobre aspectos da cultura afro-brasileira no período imperial. Responda a questão. Aí tem uma imagem aí, né? E pergunta assim, quais costumes foram retratados na obra produzida na página anterior? Então, está mostrando um casamento e um cortejo fúnebre. Um cortejo fúnebre é como se fosse um velório, né? Que na nossa época agora é diferente. Letra B. Cite a obra que retrata um costume africano e a que retrata um costume europeu e justifique sua resposta. Então, a obra 1, ela retrata um costume europeu e a obra 2 retrata um costume africano, né? Então, você já consegue perceber pelos trajes, pelas pessoas que fazem parte daquele costume, qual que é europeu e qual que é africano. Na questão 2 e 3 é uma continuação, né? É para fazer uma pesquisa em livro, internet, e anotar no caderno costumes atuais que a gente tem hoje que revelam a influência da cultura africana na sociedade. Coisas que a gente faz até hoje, mas que vieram da cultura africana, que eles que nos trouxeram, né? E depois, na terceira, vocês vão organizar 2, 3 imagens sobre a cultura afro-brasileira no país. E aí vocês vão fazer o seguinte, selecionar essas imagens, pode ser de internet, de livro, de qualquer fonte, escolhendo a imagem que documente, né, o aspecto da cultura afro-brasileira, um aspecto da cultura afro. Aí você vai fazer uma legenda embaixo dessa imagem, né, explicando ela pra gente, o que ela está representando, que nem aqui a professora colocou do lado, né, 3 imagens que representam a cultura afro-brasileira, e aí tem que colocar uma legenda, o que está acontecendo nessas imagens, né, quais são as festividades, que momento é esse que está acontecendo na imagem, tá bom? A última desse capítulo, então complete a linha do tempo a seguir com os acontecimentos listados abaixo por ordem cronológica, né? Então, o primeiro acontecimento foi em 1807, foi a letra E. Diante das ameaças da França, então Dom João decidiu transferir a corte portuguesa para o Brasil, foi aí que tudo começou. Aí depois, em 1808, a instalação, porque demora para chegar, né? Instalação da corte portuguesa no Brasil, e aí ele abre os portos às nações amigas. Depois, em 1815,
E teve a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e a Alvares, né? Depois, em 1824, Portugal outorga, né, a primeira Constituição do Brasil. Ai, perdão, eu inverti. Foi 1815, foi a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e a Algarves. Aí depois, em 1821, primeiro, Dom João retorna a Portugal por causa da Revolução do Porto, né, que ele abriu os portos para nações amigas e o Portugal não gostou muito dessa atitude, então ele retorna a Portugal por causa dessa Revolução do Porto, a Revolução dos Portos. Em 1822, há a proclamação da independência do Brasil. Em 1824, depois da independência, Dom Pedro ele outorga a primeira Constituição do Brasil, né? Ele diz que é válida e determina a primeira Constituição do Brasil. Então, essa é a sequência da linha do tempo, ela está assim, ó. Né? Então, 1807, 1808, 1815, 21, 22 e 24. E é importante ter essas. Depois, se vocês quiserem listar uma abaixo da outra e deixar isso guardadinho, porque é legal para vocês terem essas datas, elas ajudam a gente a se localizar na história do Brasil. 2. Observe a gravura e responda questões no caderno. Tá vendo aí a gravura, a figura, né? Letra A. Qual é a condição social, né, das duas pessoas representadas por Debrecht em primeiro plano nesta gravura? Então, qual é a condição social dessas duas pessoas? O homem, ele faz parte da elite, claramente, bem vestido, né, na pose que a gente vê, e a mulher é uma escravizada, provavelmente, que está fazendo um trabalho para ele, levando, carregando as coisas que ele está adquirindo, né? Letra B. A ordem social retratada na obra sofreu alguma mudança em razão quando teve a independência do Brasil, lá por Dom João? Teve alguma mudança na questão da escravidão? Não, infelizmente tem inclusive no livro uma fala que fala isso, né? Que não, a escravidão continuou a existir, infelizmente. E hoje não existe mais escravidão, mas até hoje a gente ainda tem atitudes e ações, né, que acontecem de diferenciação social, de racismo, infelizmente, né? Então é uma coisa que ainda, mesmo com toda a lei, com toda a legislação, ainda acontece. Espero que vocês tenham conseguido entender a correção, perceber as dificuldades e as facilidades que tiveram, e qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Boa tarde para todos, bons estudos.